Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de genética no Enem. Vamos ver essa questão do Enem de 2009, que diz o seguinte: Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Como podemos ver nessa questão, é uma questão de genética clássica sobre os experimentos de Mendel. Então, vamos revisar os tópicos. Genética é a área da biologia que estuda os genes, os mecanismos de transmissão das características hereditárias ao longo das gerações e a manipulação dos genes. Gregor Mendel ficou conhecido como o pai da genética pelo seu clássico experimento com as ervilhas. Quais eram as vantagens que as ervilhas tinham que favoreceram as descobertas de Mendel? Elas possuíam autofecundação, fácil polinização, rápido desenvolvimento, grande número de descendentes por cruzamento e características de fácil distinção e observação. Nesse quadro aqui podemos observar alguns desses caracteres observados por Mendel em seus experimentos. E aí nós chegamos à primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos gametas, que diz que cada caractere é determinado por um par de fatores, ele chamou de fatores, mas hoje nós conhecemos como alelos, e estes se separam na formação dos gametas, que são sempre puros. Ele tratava do monohibridismo, que consiste em tratar um caráter por vez. Nós temos aqui essa célula diploide, com esses dois cromossomos, e durante o processo de formação dos gametas, tem a duplicação, as divisões, e ela forma esses gametas, portando somente um dos fatores, que são os alelos. A segunda lei de Mendel ficou conhecida como a lei da segregação independente nos cromossomos, que diz o seguinte: na formação de gametas, os alelos existentes em um par de cromossomos homólogos separam-se independentemente de qualquer outro par de alelos existentes em outro par de homólogos. O que é que isso quer dizer em resumo? Que, supondo uma célula em que ocorram esses quatro cromossomos, Rzão e Rzinho são homólogos, Vzão e Vzinho são homólogos entre si. Na formação de gametas, um não interfere na presença do outro, podendo existir gametas Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, esse primeiro caso, esses dois primeiros casos, e o Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, esses casos seguintes. Um não interfere na ligação com o outro, né? E aí nós temos que, para se estimar o cruzamento em dihíbridos, o número de fenótipos é 2 elevado a n e o número de genótipos é 3 elevado a n, onde n é o número de pares de alelos. E o número de gametas formados por polihíbridos é 2 elevado a z, onde z é o número de pares de alelos em heterozigose. O que isso quer dizer? Observando aqui o cruzamento desses dois indivíduos, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Os fenótipos formados seriam 2 elevado a 1, porque é só um alelo. Seriam dois fenótipos. Rzão traço, que pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, e o Rzinho, Rzinho. Os genótipos é 3 elevado a n, o n nesse caso é 1, porque é um gene. 3 elevado a 1 dá 3. 3 genótipos. Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. E o número de gametas formados? Esse indivíduo formaria gameta Rzão e gameta Rzinho. O mesmo para esse indivíduo. 2 elevado a 1 é igual a 2. O Rzão e Rzinho. Nesse outro exemplo, nós temos 4 cromossomos, 2 pares homólogos. E aqui nós temos 2 elevado a 2, 4 fenótipos, que é o duplo
dominante, só um dominante, só o outro dominante e o duplo recessivo. 9 genótipos, 3 elevado a 2, 9 genótipos. E os gametas formados seriam 4. Rzão, Jzão, Rzão, Jzinho, Rzinho, Jzão e Rzinho, Jzinho. Outros conceitos que nós temos que revisar. Homozigoto são os indivíduos que apresentam versões idênticas de um alelo em questão, que é o caso desse indivíduo aqui, que tem 2 Rzão, e desse indivíduo aqui, que tem 2 Rzinho. Ele é homozigoto. Heterozigoto apresenta versões diferentes de um alelo em questão. É esse caso aqui, que ele tem o Rzão e o Rzinho. Dominante, característica que se manifesta nas gerações que não formam linhagens puras, ou seja, é a característica que se forma no heterozigoto. Nesse caso aqui, é ser verde. Então, ser verde é dominante, enquanto ser amarelo é recessivo. E o recessivo é a característica que se manifesta somente em gerações de linhagem puras, que é nesse caso aqui. Híbrido são os indivíduos resultantes da junção de características distintas. Comumente, híbrido é tratado como heterozigoto. Dihíbrido, híbrido para 2 genes, polihíbridos, híbridos para 3 ou mais genes. Vamos voltar para a nossa questão. Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. As puras são as homozigotas e ele fez um cruzamento de vermelho com branco. A explicação oferecida por ele para estes resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P, parental, possuíam 2 fatores dominantes iguais para essa característica, que ele chamou de Vzão-Vzão, e as plantas de flores brancas possuíam 2 fatores recessivos iguais, Vzinho-Vzinho. Todos os descendentes desse cruzamento da primeira geração de filhos, F1, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzão-Vzinho, combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão-Vzão das que são Vzão-Vzinho? Então vamos lá. Ele fez o cruzamento de vermelhos com brancos, são os parentais, e os F1 todos vermelhos, os híbridos. As flores vermelhas, ele disse que são dominantes, Vzão traço, porque nós não sabemos se é Vzão-Vzão ou Vzão-Vzinho, ambas as possibilidades são possíveis. E as flores brancas são recessivas, Vzinho-Vzinho. Então ele fez o cruzamento parental, Vzão-Vzão com Vzão-Vzinho, toda geração F1, Vzão-Vzinho, pelo cruzamento, só possibilitar a formação dos heterozigotos. E aí ele quer identificar como identificar se as plantas que apresentam o caractere vermelho são Vzão-Vzão ou se elas são Vzão-Vzinho. Vamos aos itens. Cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm o valor Vzinho na sua composição pela análise de características exteriores, como gametas masculinos e o grão de pólen. Cruzando entre si. Se eu fizer um cruzamento de Vzão-Vzão com Vzão-Vzão, todas vão sair Vzão-Vzão. Então, o cruzamento entre si aqui ficaria um pouco dificultado. Se elas fossem uma Vzão-Vzão e outra Vzão-Vzinho, teríamos Vzão-Vzão e Vzão-Vzinho, o que acarretaria todas vermelhas. Também não daria para identificar. Mas se tivéssemos a sorte de cruzar Vzão-Vzinho com Vzão-Vzinho, teríamos os genótipos possíveis. Vzão-Vzão, Vzão-Vzinho, Vzinho-Vzinho. Esses 2 primeiros genótipos acarretam um fenótipo vermelho e esse último aqui acarreta um fenótipo branco.
Então, cruzando-as entre si não seria uma solução tão viável, já que teríamos todas as possibilidades de cruzamento. Cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas, as plantas vezão-vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as vezão-vezinho podem produzir descendentes de flores brancas. Vezão-vezão, cruzando com vezão-vezinho, produziriam apenas descendentes de flores vermelhas. E as heterozigoto, vezão-vezinho, com vezinho-vezinho, resultariam em vezão-vezinho e vezinho-vezinho, fenotipicamente vermelho, fenotipicamente branco. Esse item tem tudo para ser o item correto. Mas vamos para os próximos itens. Cruzando-os com plantas de flores vermelhas da geração P. Flores vermelhas da geração P, duplo homozigoto dominante. Já vimos esse cruzamento, resultaria em todas vermelhas. O cruzamento com planta vezão-vezinho produzirão descendentes de flores brancas? Não, exclusivamente plantas de flor vermelha. O item D. Cruzando-os entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas? Sim, é possível. As plantas vezão-vezinho cruzadas com outras vezão-vezinho produzirão apenas descendentes vermelhas. Portanto, as demais serão vezão-vezão. Não, um cruzamento de dois heterozigotos produzirão também plantas brancas. E o item E. Cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características de ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas que possuem apenas fatores V. Cruzando com plantas recessivas, é possível sim identificar qual que é homozigoto, qual que é heterozigoto. Porém, avaliar as características do ambiente não se tornam viáveis. Então, para a gente, o item correto é esse daqui, o item B. Esse tipo de cruzamento, que cruza uma planta que expressa um fenótipo dominante com uma que expressa o recessivo, é o que nós conhecemos como cruzamento teste. Outra questão, essa é do Enem de 2011 e na nossa lista de atividades ela é a questão 25. Em abelhas Apis mellifera, os óvulos não fertilizados originam machos haploides. Experimentos em laboratório têm obtido os machos diploides e demonstram que os machos têm de ser homozigotos para um gene, enquanto as fêmeas têm que ser heterozigotos. Haploide é quando metade dos cromossomos para a espécie existe naquele organismo, e diploide quando todos os cromossomos para a espécie existem naquele organismo. É chamado de 2N e N. No enunciado da questão, nós temos que os machos têm que ser homozigotos e as fêmeas heterozigotas. Supondo que uma fêmea com o genótipo AB se acasale com 5 machos com genótipos diferentes, A, B, C, D e E, conforme o esquema. Qual a porcentagem de machos na prole desta fêmea? Então, ele está dizendo que AB acasala com A, B, C, D e E. Nós temos que os gametas da fêmea são A e B e que os gametas dos machos são os próprios genótipos. Então, vamos fazer o cruzamento. Com o gameta A da fêmea, nós teremos duplo A, AB, AC, AD e AE. Com o gameta B, teremos BA, duplo B, BC, BD e BE. Temos então que o total de possibilidade são 10. A possibilidade de ser macho, 2, porque disse que tem que ser homozigoto. Então, machos, nós temos esse daqui, azão, azão, homozigoto, e o bezão, bezão. O resto, todas serão fêmeas heterozigotas. Logo, 2 para 10, 20% de macho, e 8 para 10, 80% de fêmeas. Vamos aos itens. B e C falam dos 20%. O B diz que 20%, pois a fêmea produz 2 tipos de gametas com relação a esse gene, e os machos 5 tipos
no total. Exatamente. E a C, 20%, pois a fêmea produz um tipo de gameta com relação a esse gene, e os machos 5 tipos no total. Não, nós vimos que as fêmeas produzem 2 tipos de gameta. Portanto, o item correto é o item B. Próxima questão. Essa questão é do Enem de 2018. Na nossa lista de atividades, ela é a questão 51. Vamos à leitura da questão. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de semente lisa, que ele disse que era dominante, ou rugosa, que ele disse que era o caráter recessivo. Características determinadas por um par de alelo com dominância completa. Um par de alelo, dominância completa, é quando o heterozigoto ou híbrido apresenta o fenótipo idêntico ao do homozigoto dominante. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que hoje nós sabemos que é o fenótipo, de plantas híbridas resultantes do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. A autofecundação é cruzar o mesmo genótipo. Então, vamos supor que, sendo lisa, ela é rizão traço, que pode ser rizão a rizão ou a rizão a rizinho, e rugosa é exclusivamente a rizinho, porque é o caráter recessivo. Um cruzamento é rizão a rizão com a rizão daria 100% é rizão. Um cruzamento entre recessivos daria 100% recessivo. Agora, um cruzamento entre heterozigotos daria 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto e 25% homozigoto recessivo. Esses genótipos acarretariam em que fenótipos? Nesse primeiro, completamente lisa. Nesse segundo, completamente rugosa. Nesse terceiro, essa parte seria lisa e esse genótipo resultaria num fenótipo rugoso. Portanto, o item a ser marcado é o item B, que diz que híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. Por que não seriam os outros itens? Ele fala híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas. A gente viu que produz lisas e rugosas. De linhagem pura, de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas. Puro dominante, 100% lisa. Esse item fala a verdade, porém, ele não tem como provar que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis de plantas híbridas, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Portanto, precisaria ser heterozigoto para se manifestar na geração futura. De linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas. Puro recessivo produz apenas rugoso. E de linhagem pura de fenótipo recessivo, que produz apenas sementes rugosas. Recessivo é apenas fenótipo rugoso, porém, mais uma vez, da mesma forma do item C, não responde a essa característica de não visíveis, mas que estariam presentes e se manifestariam nas gerações futuras. Certinho? Essa nossa aula de hoje termina aqui. Muito obrigado e acessem o link para ter acesso às questões do nosso TD. Obrigado e até a próxima aula.